eu chamo agora ao palco o nosso eterno ministro da Agricultura e coordenador da FGV Agro, Roberto Rodrigues, que já foi bastante citado por aqui, o embaixador Alexandre Pena Ghislene, que é diretor do Departamento de Energia e Agronegócio do Ministério das Relações Exteriores, Rafael Zavala, podem vir se direcionando aqui ao palco, representante da FAO, a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura no Brasil, Celso Moretti, presidente da Embrapa, e José Antônio Ribas, membro do Conselho Consultivo da ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal. Enquanto os nossos convidados se acomodam aqui nos seus lugares, nós lembramos que a população mundial cresce a cada dia. Em novembro, como também já foi citado por aqui, nós atingimos a marca de 8 bilhões de pessoas no mundo. E segundo a ONU, a Organização das Nações Unidas, o número de pessoas afetadas pela fome em todo o globo subiu para 828 milhões de pessoas no último ano. Uma alta de cerca de 46 milhões desde 2020 e 150 milhões desde o início da pandemia da Covid-19, que afetou tanta gente mundo afora. Diante desse cenário, como suprir a demanda cada vez maior por alimentos? A agropecuária brasileira pode ser parte da solução para esse desafio, ao mesmo tempo em que contribui com as questões das mudanças climáticas. Vamos acompanhar um vídeo agora para dar início a esse painel. O acesso à alimentação adequada tem sido um dos principais desafios enfrentados pela sociedade ao longo dos últimos anos. A carne, o leite e seus derivados, o milho, o arroz e o feijão estão entre os alimentos mais importantes na dieta humana. De acordo com dados apresentados este ano pela ONU, a proporção de pessoas afetadas pela fome vinha praticamente inalterada desde 2015, próxima de 8% da população global. Mas com a crise sanitária e a guerra na Ucrânia, o número saltou nos últimos anos e agora já afeta 9,8% das pessoas no mundo. Com a possibilidade da falta de alimentos, diversos países que não são autossuficientes na produção aumentaram seus estoques, reduzindo a oferta disponível para o restante da população e, consequentemente, aumentando o preço dos alimentos nas prateleiras dos supermercados. Agora, a solução para essa crise alimentar passa pelo aumento exponencial da produção de comida, para que haja um choque na oferta e os preços voltem a ser acessíveis aos mais pobres. No entanto, esse aumento na produção precisa estar alinhado com a preservação dos recursos naturais, uma vez que as preocupações com as mudanças climáticas também só aumentam. De acordo com o último relatório lançado pela WMO, Organização Meteorológica Mundial, que é um órgão ligado à ONU, os últimos 8 anos foram os mais quentes já registrados na história recente. Ou seja, a preocupação não é apenas alimentar a população, mas sim como fazer isso de forma sustentável. E neste cenário, pode haver uma vantagem competitiva para o Brasil, que já é um dos protagonistas mundiais na produção agropecuária e tem potencial para expandir ainda mais sem a necessidade de abrir novas áreas. Além disso, por meio de instituições públicas e privadas, o país desenvolveu tecnologias que envolvem o ciclo curto de produção na pecuária, os sistemas integrados, como a lavoura, pecuária, floresta e o plantio direto, técnicas que reduzem as emissões de gases de efeito estufa, promovem a conservação do solo e otimizam o uso dos recursos naturais. A utilização destas ferramentas resulta em um efeito ganha-ganha que poupa e otimiza o uso da terra e ainda aumenta a produtividade no cultivo dos alimentos. O resultado é um produto final diferenciado, saudável e verde. Nesse painel, a gente vai ter 50 minutos para as apresentações e 10 minutos finais para as perguntas. Então, quem estiver em casa, pode mandar também a pergunta para a gente pelo nosso WhatsApp. É o 11 9 4379 7041. E eu vou passar a palavra agora, então, ministro Roberto Rodrigues, que já está aqui sentado, pronto para fazer esse painel com os nossos convidados na manhã de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou pedir licença para me retirar aqui do palco agora e vocês fiquem muito à vontade e um ótimo painel para todos vocês. Com licença. Muito obrigado. Bom dia a todos, meus companheiros aqui do painel, senhoras e senhores. Quero começar cumprimentando o Júlio e a equipe do Canal Rural por essa excelente iniciativa e um evento tão importante quanto esse. Parabéns, Júlio. Nós estamos nessa parada há muito tempo juntos
e continuaremos juntos, espero, por muito tempo ainda. Embora eu tenha chegado aos 80, como eu tenho a ambição de chegar aos 100, temos mais 20 anos de caminhada juntos. Bom, como moderador do painel, eu tenho autoridade para escalar quem vai falar primeiro, depois, primeiro, segundo, terceiro, quarto lugares, né? Então, eu estou com a seguinte expectativa: falar um pouco do Brasil e depois um pouco do mundo, né? Então, eu queria iniciar com o Celso Moretti, e depois nós vamos rodar aqui até terminar o nosso Tavala da FAO. Mas, antes de passar a palavra para eles, eu queria fazer um curto comentário sobre as falas anteriores, cumprimentando, viu, Júlio, o JBS pelo trabalho que está muito bem feito, a UPL, que é presidida pelo Carlos Pellicer, que foi meu aluno de Jabuticabal na faculdade, então, esses alunos dão orgulho ao professor. Mas eu ia comentar muito o Pavinato pela fala dele. Eu tenho andado bastante, como você, Pavinato, pelo mundo. Aí cheguei ontem, inclusive, de uma viagem a Londres, e, de fato, em qualquer evento pelo mundo afora, 3 temas são reiteradamente comentados: segurança alimentar, energética e mudança climática, que você tratou com muita clareza e muita precisão. O que não se comenta é que os 3 temas passam obrigatoriamente pelo agronegócio, pela atividade rural. Não haver segurança alimentar, tem o produtor rural. A questão energética, que você citou com muita competência, a matriz brasileira tem 44% renovável. A do mundo é 15%. E a 15% da nossa que é 44%, senão se é 12%. Então, o que nós temos mostrado para mostrar ao mundo é muito menos do que temos mostrado. Passa, portanto, pelo agro também a questão energética. Sendo que na nossa matriz, desses 44% que são renováveis, 16% vem do campo, mais do que as hidrelétricas brasileiras. E não é só biocombustível, álcool de milho, de soja, biodiesel de sebo, de soja, de milho, o que que seja, mas também biometano, que você colocou muito bem, que o JBS também tratou aqui, e a eletricidade, que é gerada em todos os mecanismos de cogeração para o setor energético. Então, nós temos uma extraordinária demonstração de uma matriz energética sustentável, e hoje, além do agro, com o solar, com a eólica, etc. Então, você colocou os temas principais que têm que ser resolvidos pelo agronegócio mundial. Qual? O tropical. Por que o tropical? Porque no cinturão tropical, em que está a América Latina inteirinha, toda a África subsaariana e a Ásia, vou guardar a Ásia também, é que ainda tem terra para ser trabalhado e tecnologia para crescer. Então, podemos crescer horizontal e verticalmente no agro tropical. Mas quem é que lidera isso? É o Brasil, com tecnologia, com gestão, com legislações, com competência técnica criada ao longo de tantos anos, né? E a prova disso é que, há 50 anos atrás, o Brasil importava 30% do que consumia. E hoje exporta para 200 países, alimentando 800 milhões de pessoas de todo o planeta. Então, a mudança que o Brasil fez, com base na tecnologia, no empreendedorismo produtor rural, em políticas públicas, algumas aconteceram, pode ser exibido ao mundo tropical inteirinho e o Brasil liderar esse processo. E não só vendendo comida, mas vendendo tecnologia, know-how, equipamento, indústria, conhecimento para esses países tropicais do mundo todo, que é um papel que a Embrapa já vem desempenhando com muita competência, e que pode tornar o Brasil não só um campeão da segurança alimentar, um campeão da paz, ensinando o mundo a produzir e gerando a condição essencial para que a paz persista. Não haverá paz onde houver fome. Então, nós temos um cenário importante para o agro nos 4 temas, nos 3 temas que você citou. E a comunicação, que, para mim, é o coroamento desse processo todo. Mas é preciso comentar um pouco mais, e aqui, embaixador Gislene, muito mais a sua praia, mas eu vou me atrever a pôr o dedão do pé na sua praia. A verdade é que, como foi também colocado aqui, nós estamos vivendo uma mudança da globalização. Há quem diga que vai acabar a globalização, mas há uma tendência geral de acreditar que não vamos ter um novo velho. Vamos voltar para uma dicotomia global, em que você vai ter, de um lado, o Ocidente, riquíssimo, poderoso, forte, mas sem estratégia, sem lideranças institucionais fortes, e, do outro lado,
a Ásia sob o comando da China, mas com a Índia chegando, Indonésia e Oriente Médio, numa grande disputa orientada por um novo temário. Quando caiu o Muro de Berlim, como foi aqui citado, o Muro de Berlim, a sua queda e uma globalização também política, né? Duas palavras orientaram o processo de crescimento do mundo: cooperação e competição. Ninguém era tolo de achar que não haveria competição. Obviamente haverá, sempre haverá. Mas a cooperação era a mitigação da competição para que houvesse o desenvolvimento harmonioso do planeta. Nesses 30 anos passados, a cooperação foi se esmaecendo um pouco, e a competição ganhou uma dimensão muito maior, com ânsias de domínio por regiões do planeta. Muito bem. Nessa dicotomia, onde é que nós estamos? Nós, Brasil, somos o país do Ocidente, portanto, do lado do Ocidente, porém, dependente hoje da Ásia, especialmente da China, em termos comerciais. Então, é uma posição meio dúbia, que pode ser questionada, mas que é, sem dúvida, como foi dito também aqui agora, pelo Pavinato, uma oportunidade extraordinária que o Brasil tem, nessa posição intermediária, de servir a todos, com energia, com alimento e contribuindo para a mitigação das mudanças climáticas com o nosso patrimônio ambiental, que é insuperável em termos planetários. Então, nós temos uma chance, eu não gosto de falar esse negócio de chance histórica, porque fica muito parecendo uma coisa muito piegas, né? Mas é histórico. Nunca na história do mundo, não é desse país, mas nunca na história do mundo, tivemos uma chance dessa, colocado numa posição intermediária aos dois grandes blocos que estão se consolidando no planeta, dentro de um processo que levará às três questões centrais à solução de origem do agronegócio. Então, a oportunidade está oferecida, mas ela tem que ser conquistada, então não está dada. E essa conquista implica, obviamente, políticas públicas, de um lado, empreendedorismo, do outro lado, e, fundamentalmente, tecnologia. Por quê? Porque o que cerca todo esse processo é sustentabilidade. Não haverá competitividade sem sustentabilidade. Dito isso, vamos passar para o nosso debate aqui. Celso Moretti, por favor, conta um pouco da Embrapa e da sua história fantástica. Ok. Obrigado, Roberto Rodrigues. Bom dia a todos. É uma grande satisfação estar aqui com vocês hoje no segundo Fórum Planeta Campo. Eu quero cumprimentar o Júlio, do Canal Rural, e cumprimentando você, Júlio, toda a equipe do Canal Rural, todos os apoiadores. É uma satisfação mesmo estar com vocês aqui hoje. Eu tenho uma breve apresentação, cumprimentando o Roberto, cumprimentar os meus colegas de painel aqui. Tenho uma breve apresentação para me apoiar aqui nos pontos que eu vou tratar sobre sustentabilidade e segurança alimentar. Então, vou ali no pódio, peço ao pessoal da técnica e os universitários que coloquem a apresentação aí, por gentileza. E acho que fica mais fácil aqui passar, se tiver um passador. Muito bem. Esperando. Enquanto o pessoal vai preparando, colocando no ar na tela a apresentação, queria dizer para vocês que estou encerrando hoje uma missão de 12 dias, né, que começou lá do outro lado do mundo, em Singapura, estava junto com o pessoal da Abrapa lá, né, e o pessoal da Apex, falando sobre sustentabilidade, sobre segurança alimentar. Né, passamos depois pelos Estados Unidos, também São Francisco e Los Angeles, abordando o mesmo tema, segurança alimentar, sustentabilidade e a imagem do agro do Brasil. E acho que tudo que foi falado antes aqui, né, pelos que me antecederam, precisa ser mostrado de uma forma muito clara para o mundo, né, Roberto? Esse trabalho que o Brasil vem fazendo, né, de produzir, mostrar para o mundo que é possível produzir, que é possível preservar, é algo que, para nós, né, eu costumo dizer que, né, tem muita gente nos acompanhando aqui no Canal Rural, né, é muito fácil pregar para convertidos, né? A gente falar entre nós mesmos, né, é muito fácil, né, mas é importante, estava falando ainda com o Ricardo ali, né, que é muito importante falar para o público urbano que está nos acompanhando aqui,
né, e falar também, obviamente, lá fora. Né? Existe uma preocupação, como vocês vão ver aqui na apresentação, é uma preocupação grande com segurança alimentar em todo o mundo, onde a gente tem passado, e nós vamos ver depois aqui a Fabiana Vila Alves, nossa colega do Ministério da Agricultura, no painel da COP, falando sobre a COP27, mas existe uma preocupação com sustentabilidade e também com segurança alimentar. Né? Quem é que vai prover segurança alimentar? Né? O Roberto Rodrigues já disse muito claramente, está aí na tela agora, já disse muito claramente o papel que o Brasil vai jogar, e vem jogando, e vai jogar ainda, e é aqui, então, que eu quero trazer para vocês, né, na nossa visão, como a ciência ela tem sido, e não tenho dúvida que seguirá sendo, uma mola propulsora da segurança alimentar e da sustentabilidade do agro global. Bom, em resumo, eu quero trazer para vocês aqui, falar rapidamente o mundo e os 4 Cs, né, o que são esses 4 Cs. Está funcionando aqui? Não. Muito bem. Falar sobre o mundo dos 4 Cs, abordar a questão da agricultura tropical, né, já foi falado rapidamente aqui, essa conquista que nós tivemos aqui ao longo dessas últimas décadas, alguns desafios e tendências, e aí como que a ciência vem buscando soluções para resolver esses problemas. Né? Eu não me canso de trazer esse conceito, porque é algo que está muito, vamos dizer assim, claro na nossa mente, né, o que aconteceu recentemente na história da nossa, enfim, da nossa civilização. Eu não sei, o pessoal está passando aí no fundo, está funcionando aqui, como é que está? Tá, então, vou falar próximo, então pode passar. Muito bem. Pode mais um. Isso, mais um. Isso. Bom, esses são os 4 Cs. É o C de Covid-19, nós acabamos, né, tem um repique aí da Covid-19, a gente vê o que está acontecendo na China com a política da Covid-0, mas o fato é que, né, o mundo passou por essa questão da Covid-19, nós tivemos a questão de rupturas em cadeias alimentares, né, isso traz uma série de ruptura no abastecimento, na segurança alimentar de populações. O C de clima, acho que mudanças climáticas, a adaptação, mitigação, o que está sendo feito para se contornar essa situação, e a gente vai falar também um pouquinho mais à frente. O C de conflito, o terceiro C de conflito, o conflito na Ucrânia tem trazido uma série de implicações para o mundo todo. Nós, que já era sabido, mas nós vimos aí que o Brasil depende 85% da importação de fertilizantes para produzir alimentos, e isso é algo que, em determinado momento, realmente trouxe, né, problemas, vamos dizer assim, sérios para o nosso abastecimento, né, e o C de comida. Né? Mais uma vez, né, o mundo está muito preocupado com a questão do abastecimento, né, se vai ter acesso. Durante a pandemia, o Brasil foi um dos únicos países que não deixou de exportar alimentos, vários outros países se fecharam, né, na produção de alimentos. Então, eu digo que esses 4 Cs realmente eles estão colocados, né, e nós temos que seguir prestando atenção, porque tem a ver com sustentabilidade e tem a ver, obviamente, com segurança alimentar. Próximo, por favor. Próximo. Muito bem. Acho que todos aqui têm ciência e clareza que o agro, a agricultura, a pecuária, o setor florestal são o motor da economia brasileira, né, algo em torno aí de 27% do PIB. O Roberto Rodrigues coloca isso com muita propriedade, né, que agro é paz, né, tem um livro, inclusive, editado por ele, Agro é Paz. Imaginem o que teria acontecido se, durante a pandemia da Covid, não tivesse chegado alimento na gôndola do supermercado. Né? Então,
todos nós que vivemos nas cidades, né, temos que lembrar todo dia, no café da manhã, no almoço e no jantar, que tem alguém lá no campo, né, tem gente lá no campo produzindo e fazendo o alimento chegar à nossa mesa, né? O valor bruto da produção, esse ano de 2022, saiu um estudo ontem da CNA, mostrando que vai passar de 1,3 trilhões de reais, ou seja, vamos ter ainda mais um aumento quando a gente compara, né, com 21, próximo. Próximo, por favor. E eu acho que é importante também aqui trazer, próximo, mostrando esse dado aqui, que é um dado do DIEESE, né, que foi falado aqui pelo meu querido amigo Chiquinho Maturro, antes na abertura, do papel, né, e do Roberto também aqui, o papel que a ciência, a tecnologia e a inovação tiveram nessa fantástica caminhada, né, de transformar o Brasil de importador para exportador de alimentos, né? Quando a gente pega aí as últimas 4 décadas, né, houve uma redução de 40% no preço da cesta básica, né, em função do aporte de conhecimento, em função do aporte de tecnologia, né? Ou seja, tira a ciência, a tecnologia, tira a inovação, tira tudo o que foi feito, hoje ia sobrar menos dinheiro no bolso do brasileiro para se alimentar, enfim, para fazer frente a outras demandas, né? Então, acho que esse é um número importante de compartilhar. Próximo, por favor. Vamos lá? Bom, eu gosto também, né, de trazer essa perspectiva, principalmente para quem está nos acompanhando aqui de casa, é que hoje o Brasil ele alimenta mais de 800 milhões de pessoas, ele preserva 2/3 do seu território na forma de florestas e matas nativas e exporta para mais de 200 países ao redor do mundo. Ou seja, nós temos mostrado de forma cabal que é possível produzir e preservar. Não são duas ações, né, não são dois eventos mutuamente exclusivos, né? O Brasil tem mostrado para o mundo que é possível produzir e preservar, e a gente tem feito isso com muita competência. Próximo, por favor. Muito bem. Próximo. E aí, trazendo aqui alguns desafios e tendências, né? Acho que já foi falado aqui, né, que nós estamos prevendo até 2030 algo em torno de 8,5 bilhões de pessoas, né? Hoje são 8 bilhões, agora dia 15 de novembro chegamos a 8 bilhões. Nós estamos falando em aumento de população, urbanização, aumento de longevidade, mudanças de padrão de consumo, e o que vai estar no nosso radar, o que vai acontecer. Nós vamos precisar produzir mais alimentos, vamos ter uma maior demanda por energia e vamos ter maior demanda por água, né? No mínimo, em torno de 30, 40%, 50%, né, nesses pontos que eu estou colocando aqui. E só vai conseguir, obviamente, avançar nessa frente quem trabalhar com muita eficiência, com muita tecnologia para fazer frente a todas essas demandas. Próximo, por favor. Bom, segurança alimentar, né? Acho que todos aí viram as 2 capas da Economist, né, que trazem essa, inclusive quem observou mais de perto aquela ali, a primeira, do lado esquerdo, The Coming Food Catastrophe, vê que o trigo ali, né, são várias caveirinhas que estão ali, né? Não sei se todos tinham observado isso, né? Ou seja, mostra realmente o desafio, né, e a preocupação que existe no mundo, né? Acho que aqueles que têm tido oportunidade, né, de ir a diferentes lugares têm visto a preocupação global que existe com a segurança alimentar. Próximo, por favor. A Embrapa agora, recentemente, no seu aniversário de 49 anos, disponibilizou esse documento, está online, está aqui embaixo, para quem quiser depois consultar, que é a visão de futuro, trazendo algumas tendências que têm, obviamente, total conexão com o que nós estamos falando aqui hoje, né? Primeiro, a questão da sustentabilidade. A sustentabilidade passa a ser premissa, sustentabilidade está na base, né, de tudo que nós vamos fazer na agricultura, né? Adaptação às mudanças do clima, né? Mitigação, adaptação, né? É algo que nós já fazemos na agricultura brasileira. Aliás, a agricultura brasileira é descarbonizante há mais, né, de 30 anos, e a gente tem que contar isso, né, e falar, e repetir, e comunicar. A agricultura digital é uma das ferramentas que nós vamos usar para atingir também a sustentabilidade.
né? Intensificação tecnológica, concentração da produção. Próximo, por favor. Né? E mais outras 4 tendências. Próximo, por favor. Eu chamo, vou pensar aqui a biorrevolução, e depois eu quero falar um pouquinho sobre as ferramentas biotecnológicas, a edição genômica, o que vai, na nossa visão, acontecer. Próximo, por favor. Muito bem. Próximo. A ciência, então, ela está trabalhando na busca de soluções, né? Tanto na vertente de sustentabilidade, quanto na vertente da segurança alimentar. Isso é o que nós perseguimos no dia a dia, e eu trouxe aqui 4 exemplos, né, que acho que ilustram bem essa nossa busca, essa nossa saga de soluções para a agricultura tropical. Falar sobre tropicalização, né, agricultura de baixo carbono, a biorrevolução, bioinsumos inoculantes, já indo para o final aqui da apresentação. Pode passar, por favor. Bom, quando a gente fala em segurança alimentar, né, e vocês viram na capa da Economist, estava lá, né, o trigo. Né, e, principalmente depois da guerra na Ucrânia, a Ucrânia, uma das grandes fornecedoras de trigo, por exemplo, o Egito, onde foi a COP27, ele compra quase 70%, ou comprava 70% do seu trigo da Ucrânia. A Ucrânia, ela é responsável por alimentar, ou pelo menos era, 400 milhões de pessoas em todo o mundo. E esse pessoal, obviamente, está procurando aonde, né, comprar o alimento, comprar o trigo. E aí, que um projeto que nós vemos desenvolvendo na Embrapa há 40 anos, que é o Programa Melhoramento Genético de Trigo, né, e nesses últimos 15 anos, Roberto, a gente trouxe trigo para o Cerrado. Esse aqui é o Paulo Bonato, né, que colheu, ano passado, 9,6 mil quilos de trigo por hectare lá, e foi aí matéria na The Wall Street Journal, né, um trabalho fantástico. Né? Próximo. Bom, por favor, próximo. Aqui tem 3 cliques, pode fazer mais um clique aí, mais um, mais um. Bom, primeira e segunda safra, 72 milhões de hectares. Como é que nós vamos alimentar o mundo? Aí eu não tenho dúvida que nós vamos seguir cumprindo esse papel. Nós temos hoje, primeira e segunda safra, 72 milhões de hectares. Isso é 8 milhões, isso é 8% do nosso território aproximadamente. Nós temos 90 milhões de hectares de pastagens degradadas, e estão aqui, né, essas manchas vermelhas, onde estão as pastagens degradadas no Brasil. Mais um, por favor. Então, é com tecnologia que nós vamos adaptar essas pastagens degradadas, e nós vamos converter essas pastagens degradadas em agricultura. E nós já estamos fazendo isso. Então, por isso que quando a gente diz, e o Roberto até mencionou isso, nós vamos ter aumento vertical e vamos ter aumento horizontal da produção no Brasil. Aumento horizontal é por meio da incorporação de pastagens degradadas. Pode clicar mais uma vez aí, por favor? E aí, essa é uma imagem que eu gosto muito de trazer para o público urbano que está nos acompanhando aqui, né, e também, né, lá fora do Brasil, para mostrar, né, que, primeiro, a produção agrícola ela acontece no Brasil muito, mas muito longe. Apesar de, né, que nós temos aí 13% do bioma amazônico dedicado à agricultura e pecuária, mas a produção agrícola acontece no centro-sul do Brasil. E as pastagens degradadas, né, elas estão nessas manchas vermelhas. Né? A distância de Aracaju a Manaus é a mesma distância de Lisboa a Moscou, né? Ou a mesma distância de São Francisco a Miami. Então, esse tipo de informação que a gente precisa passar, né, para o nosso ouvinte, para as pessoas saberem, né, que o Brasil vai alimentar o mundo sem necessidade, com a floresta em pé, sem necessidade de derrubar uma árvore da Amazônia. Próximo, por favor, para finalizar aqui. Próximo. Agricultura de baixo carbono. Bom, pode passar. Essa é uma foto lá da fazenda Ipameri, né, acho que já disseram aqui lá em Goiás. Aliás, já está na 2ª geração, né, Roberto. A Marise Porto, que começou aqui em 2006, a filha dela, a Marcela, estava lá em Los Angeles, São Francisco. Ela fez uma fantástica, uma belíssima apresentação, e os nossos colegas americanos ficaram de queixo caído
de ver o que está acontecendo hoje com integração lavoura, pecuária e floresta. São 17, quase 18 milhões de hectares já, né, que o Brasil tem nesse sistema. Próximo, por favor. Na questão do leite, nós estamos avançando. Vocês veem que as vaquinhas são espertas, né, elas ficam embaixo da sombra das árvores. A temperatura no lombo dos animais é 4 graus Celsius, menor do que a temperatura ambiente. Menor temperatura, menor estresse, maior produção. Próximo. Né, então, nós estamos aí trabalhando com a questão do leite de baixo carbono. Próximo. Soja de baixo carbono, né, o Rogério Castro da UPL mencionou aqui a nossa parceria. A soja brasileira já é de baixo carbono e agora nós vamos fazer com que o produtor de soja, por meio de um protocolo e uma certificação de terceira parte, possa fazer essa colheita do carbono, né, e avançar ainda mais nessa sustentabilidade da cadeia. Próximo. A biorrevolução, para fechar. Vamos lá. Nós, com edição genômica, com tecnologia de CRISPR-Cas9, né, nós conseguimos editar o genoma de 2 variedades de cana, e aqui a grande notícia não são essas 2 variedades, porque a Embrapa não tem, né, como foco principal melhoramento genético de cana, tem aqui, né, outras instituições, Instituto Agronômico de Campinas, que vem fazendo um belíssimo trabalho há décadas, mas a ideia aqui foi mostrar que é possível dominar essa tecnologia para colocar materiais editados geneticamente no mercado. Bioinsumos, reduzir a dependência de importação, né, de bioinsumos. Próximo, esse é um trabalho. Né, e aqui também mudanças climáticas. Né, esse é um aliado contra a seca, é o Auras. Nós achamos uma bactéria que dava lá na raiz, né, da planta do mandacaru e transformamos isso num bioinsumo, e esse aí é o Auras. Próximo, por favor, para fechar. Né, a sustentabilidade como premissa, adaptação e mitigação a mudanças climáticas. Eu acho que essa é uma agenda, né, que nós não podemos perder de vista. Crescimento vertical e horizontal da produção, eu acho que isso já foi colocado e está posto. Agricultura digital com um papel primordial. Próximo. A competitividade, ela passa pela redução da dependência de importação de fertilizantes. Então, isso é algo que nós precisamos avançar, precisamos buscar. Avanço de produtos de base biológica. O Brasil tem a maior biodiversidade do mundo e nós vamos... tem esse mercado de bioinsumos tem crescido 2 dígitos ao ano. Até 2025, o Brasil vai ser o 2º maior mercado do mundo. Né? E aqui a minha mensagem final, né, que cérebros e não tratores são símbolo da agropecuária brasileira. Eu agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado, Celso. Mais uma vez, excelente apresentação. Não se perde uma linha do que o Celso falou, mas eu quero sublinhar 2 linhas. Uma é o negócio do trigo. Todo mundo sabe que o Brasil importa trigo desde que existe. Né? Pois bem, trabalho da Embrapa, agora com novas variedades de trigo, avançando pelo Cerrado. Nós produzimos importamos 4, 5 milhões de toneladas de trigo todo ano. Produzimos 8, consumimos 12, 13 milhões de toneladas de trigo por ano. Pois bem, a Embrapa está nos garantindo que até 2030 produziremos 20 milhões de toneladas de trigo descarbonizadamente. Portanto, vamos exportar trigo também. Ninguém segura o Brasil com essa Embrapa. E a segunda coisa que eu quero sublinhar é a integração na agropecuária. Modéstia à parte, esse programa que a Embrapa desenvolveu, fui eu que lancei como ministro, criando um modelo de apoio a esse. Então, 17 milhões de hectares em 15 anos. Onde é que acontece um negócio desse? Só no Brasil. Então, ouvindo a voz da ciência, de Antônio Ribas, quero ouvir agora o seu privado falando sobre o assunto. Nós precisamos encurtar um pouco o tempo. Então, se puder fazer em 8 minutos a sua apresentação, eu agradeço. Bom dia a todos, bom dia aos que nos assistem aí. Parabenizar a Canal Rural aí, em nome do Júlio, pelo evento. Toda a tua equipe aí, Júlio, Roberto, em teu nome aí, todos os colegas painelistas. Eu vou tentar ser bem rápido aqui, Roberto, para falar um pouco disso que já está bastante dito aqui, né? O agro, ele faz parte da solução e não do problema. Infelizmente, o agro brasileiro, que é um case de sucesso, ele passa muito longe da grande mídia, né? O Brasil que dá certo passa muito longe da grande mídia, a gente precisa dessa visibilidade. Foi falado aqui ficamos falando muitas vezes para os catequizados, mas nós temos um grande trabalho, eu vou tentar colocar alguns elementos aqui. Quando a gente vê o mundo falando, e na COP26 e 27, que vai ser tratada aqui,
de que alimento faz parte da soberania ou da segurança nacional. Nós, Brasil, e eu falo agora como nós, setor privado, JBS, Seara, nós não temos outro papel senão de protagonista nisso. O que o mundo quiser produzir, nós podemos produzir aqui com muita competência. Nós podemos, que outro lugar do mundo pode conseguir os níveis de eficiência e competitividade que nós temos alcançado aqui, e nada mais sustentabilidade do que eficiência. O que nós conseguimos evoluir em termos de indicadores técnicos na produção de aves e suínos, que é a cadeia que eu estou bastante envolvido, são números fantásticos que mostram o quanto a gente vem conquistando de espaço. Que outro país do mundo pode falar que é relevante na produção de aves e suínos, livre de todas as doenças de notificação obrigatória. No momento que o mundo vive, a peste suína africana tomando conta da Ásia, com casos na Europa, quando nós vivemos a influenza endêmica na América do Norte, endêmica na Europa, endêmica na Ásia, e agora com casos em aves silvestres aqui em países vizinhos nossos, né? Mas nós fizemos o nosso sistema de casa no Brasil e há mais de 15 anos trabalhamos com a blindagem de todas as nossas propriedades rurais. Então, somos livres de todas as doenças de notificação obrigatória. Mais uma virtude do agro brasileiro, um trabalho feito por muitas mãos, pelo setor público, através do Ministério, pelos nossos produtores rurais que entenderam a responsabilidade nesse trabalho, nesse papel. É um trabalho fantástico. O que o mundo quiser consumir, nós conseguimos produzir, de produtos orgânicos a produtos os mais convencionais ou os mais para nichos de mercado, nós conseguimos produzir. E, fundamentalmente, a sustentabilidade está inserida nessa jornada. Quem leva o desenvolvimento, vamos falar de gente, do ESG, vamos falar da parte de gente, quem leva o desenvolvimento para longe das capitais e para longe do litoral brasileiro é o agronegócio. O IDH das cidades, isso é o trabalho da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o IDH das cidades, onde tem atividade de aves e suínos, ele é significativamente superior ao IDH das cidades de mesmo porte que não possui atividade de aves e suínos. Contribui de maneira significativa na qualidade de vida e no desenvolvimento econômico dessas cidades, porque o agro brasileiro ele tem um papel ainda mais importante, ele gera muita riqueza. A gente tem 50% da balança comercial brasileira, 30% do PIB, mas isso não diz todo o nosso tamanho, porque o agro é uma alavanca que mexe uma economia local de maneira muito importante, ele gera atividade econômica, e atividade econômica gera mais empregos, e emprego gera consumo, e em consumo gera mais atividade econômica, e mais consumo, e mais emprego, gera um ciclo virtuoso de crescimento e de qualidade de vida, que mostra cidades que são cidades pujantes no interior do Brasil, foi citado aqui Ribeirão Preto, posso citar Chapecó, uma cidade super relevante na produção de aves e suínos brasileira, o Mato Grosso, com fronteiras novas na produção, enfim. Se o mundo quiser falar de preservação, já foi dito aqui, nós temos 2/3 do território preservado. Acho que é importante até as pessoas da área urbana entender, o nosso Código Florestal ele é absolutamente exigente. É como se eu fosse hoje morar aqui em São Paulo e comprar um apartamento de 100 metros quadrados, dos quais 20 metros quadrados eu não posso usar. Eu vou passar a chave e eu não posso usar esses 20 metros quadrados. Nestes 20 metros quadrados, não é que eu vou fazer uma área de depósito, não, lá eu não posso entrar. Eu paguei por ele, mas eu não posso usar ele, eu vou pagar os impostos anuais por ele, mas eu não posso usar ele. Isso é uma propriedade rural. Estou falando ainda do sul do Brasil, 20% das propriedades de preservação obrigatória. E se passar algum rio por dentro dessa propriedade, ou tiver alguma nascente, essa área de preservação ela amplia. E nós temos biomas aí de 40%, chegamos até a Amazônia com mais de 80% de preservação. Este é o compromisso deste nosso produtor, que consegue fazer, mesmo com esse ativo de preservação sob seus cuidados, batemos recorde de produção de aves, recorde de produção de suínos, somos o maior exportador de cada 3 franguinhos exportados e consumido no mundo em exportação, 1 é brasileiro. Somos recordistas em exportação, então, cuidamos do meio ambiente, cuidamos de gente. Nós temos aqui, foi falado do rejuvenescimento aqui do meio rural. Hoje, Roberto, o que mais nos orgulha, quando eu comecei minha vida profissional, o nosso grande problema era o envelhecimento rural, muitos jovens indo para a cidade e pessoas de idade ficando no campo. Nós estamos vivendo uma verdadeira revolução no campo. Eu comento que hoje o novo Vale do Silício é o agronegócio brasileiro.
porque nós temos o digital entrando de maneira muito forte. Antigamente, um produtor, para cuidar de um aviário, ele tinha que dormir dentro do aviário, para saber que a temperatura dos pintinhos estava ok. Hoje ele faz tudo pelo celular, ele faz tudo da cidade, ele faz de onde ele estiver, o controle absoluto das propriedades, e muitos jovens assumindo essas granjas, jovens mulheres assumindo as lideranças de granjas hoje no nosso setor. Então, cuidamos de gente, cuidamos do meio ambiente, 43% da integração de aves e suínos da Seara já é movida a fotovoltaico. É um número bastante significativo. Chegaremos, provavelmente, até o final de janeiro, chegando muito próximo da casa dos 60% da nossa integração, movida por fotovoltaico. Projetos espetaculares de biodigestores já buscando a captura do metano, que vamos chegar, como já foi dito aqui, nós vamos chegar no biocombustível a partir do metano. Temos um projeto junto com uma empresa parceira do nosso grupo, a Âmbar, aí, que está dentro da nossa empresa, aí, junto com o Zanata, colega, nós vamos fazer usinas de biometano a partir dos resíduos das nossas fábricas e dos resíduos dos nossos produtores. E veja que esse biometano ele vai poder fazer abastecer essa micrologística nossa, que é a logística de ração, que faz uma curta distância, que vai e volta em várias propriedades ao longo do dia, a logística de buscar ou levar frango e pintinho. Então, a gente vai andar a passos largos nisso aí, já estamos com os projetos andando. Já inauguramos recentemente uma usina fotovoltaica aqui no São Paulo, onde os nossos produtores estão se plugando essa usina fotovoltaica. Enfim, são inúmeras iniciativas que mostram que preservamos o meio ambiente, cuidamos do meio ambiente, batemos recordes de produção e cuidamos do meio ambiente disso. Mais um elemento, para mim, também dá uma mensagem importante. Quando nós comparamos o frango brasileiro, o suíno brasileiro, com qualquer outra região do mundo, nós já temos uma pegada de carbono inferior a outras regiões do planeta. Mesmo considerando que dentro da conta que nós estamos fazendo não estão nacionalizados alguns parâmetros de avaliação, ainda não estão nacionalizados, nós estamos usando parâmetros ainda internacionais. E aí que tem coisas muito simples para nós falar. Nós já temos trabalho em parceria com a Embrapa, mostrando que o fato de que outro país consegue fazer 3 safras dentro da mesma propriedade durante o mesmo ano. Só este elemento já reduz muito a pegada de carbono. Trabalhos da Embrapa de Passo Fundo, mostrando que a própria sucessão de lavouras dentro da mesma propriedade começa a zerar a pegada de carbono. A pegada de carbono do frango, 80% dela vem do grão. Então, nós vamos ter uma pegada de carbono muito baixa. Costumo dizer para o nosso presidente, o Xandó estava aqui, colocando que nós vamos vender frango, vamos vender suíno e vamos vender crédito de carbono. Nós vamos vender o nosso patrimônio ambiental junto e o mundo terá que reconhecer isso. Nós não tem outro papel nós assumir senão o protagonismo nisso. Ainda, 65% do nosso plantio de grãos é com plantio direto. Esse parâmetro do plantio direto não está dentro da conta ainda. É menos atividade de maquinário operando, então reduz também a pegada de carbono. Ou seja, nós temos condições de mostrar para o mundo. Eu vejo que nós temos que chegar numa COP28, uma COP29, com muito mais protagonismo, menos na cadeira de réu e muito mais na cadeira de protagonista. O Brasil tem muitas histórias bonitas para contar em sustentabilidade. Estamos construindo uma jornada de muito trabalho, com muita eficiência dentro do sistema de produção. Se o mundo quer falar de saúde única, nós já abolimos as moléculas de antibióticos no uso da atividade de aves suínas que são comuns à saúde humana. Somos hoje o país que tem, só na Seara, nós temos 65% do nosso frango que aboliu completamente o uso preventivo de antibiótico. Só usamos o curativo, porque existe a questão do bem-estar animal, não posso deixar o animal morrer. Respeitamos o bem-estar animal, nós cuidamos muito bem disso. Hoje nós temos as granjas sendo adequadas, já chegamos a 80% da eliminação das gaiolas de gestação na suinocultura. Isso é um compromisso com o bem-estar animal também. Extinguimos as gaiolas na produção de ovos férteis de toda a nossa estrutura de produção. Enfim, nós temos todos os elementos de sustentabilidade para colocar para os nossos clientes, os mais exigentes do mundo, que nós somos. Se o mundo quer consumir um produto de qualidade, com saúde, com sanidade e com sustentabilidade, o Brasil pode ser assim. Mesmo o que está escrito na COP26, lá de China e Rússia, colocar que vão buscar 95% da produção da sua demanda de alimentos através da autossuficiência, os 5%, quem pode abastecer o Brasil? Nós podemos, inclusive, fazer parte dos 95% dele, da política de soberania e de segurança de alimentos dele. Nós podemos ser um grande parceiro, porque nós conseguimos produzir um alimento de qualidade, com muita saúde e com muita sustentabilidade. Essa jornada, ela ainda tem muitos capítulos a serem escritos, mas nós já temos lindas histórias para serem contadas pelos nossos produtores rurais. Ribas, muito obrigado. E com uma característica que você passou tangenciando.
pequeno produtor. Pecuária de frango e de suínos, o pequeno produtor tem renda, então é sustentável economicamente. Então, parabéns. Eu costumo dizer pequenas propriedades, grandes negócios. Exatamente, exatamente. Embaixador Slaine, vou dar a palavra ao senhor, mas eu quero fazer um comentário a seu respeito. Bom, todo mundo conhece o Itamaraty. Itamaraty é, de longe, uma das instituições mais importantes e competentes do governo brasileiro. Todo mundo sabe disso, reconhecemos universalmente. Mas, além disso, eu tenho um preço de gratidão pessoal ao embaixador. Nós lançamos, há 2 anos atrás, a candidatura do Alisson Paulinelli ao Prêmio Nobel da Paz. Vocês acompanharam isso, continuamos a trabalhar nisso. Pois bem, recebemos do embaixador Slaine o maior apoio desprendido, solidário, sou muito grato a ele. Se Deus quiser, vamos chegar ao Nobel da Paz o ano que vem com o Paulinelli. Embaixador, muito obrigado, a palavra é sua. Muito obrigado, ministro. Obrigado pelas palavras. Vamos continuar juntos e esperamos que esse reconhecimento seja dado. Queria agradecer ao Canal Rural pelo convite para participar desse segundo fórum, né, e por me colocar numa mesa em que, enfim, eu me sinto, devo me colocar humilde para estar na presença aqui dos colegas. Eu vim aqui mais para aprender do que para compartilhar. Queria tratar um pouquinho do desafio que o ministro me deu de falar do mundo, né? Eu acho que é importante a gente uniformizar um pouco o nosso entendimento sobre o cenário em que a gente está atuando. Não é um cenário... Nós nos preocupamos primariamente com a produção, mas num setor que é crescentemente internacionalizado, como o nosso agro, a gente precisa se preocupar com o mundo em que nós estamos operando. O primeiro ponto que eu queria levantar, e que faz parte do título desse painel, é a questão da segurança alimentar. Eu não vou entrar aqui na questão da logística de distribuição, adequação cultural, adequação nutricional, nível de renda. Segurança alimentar é uma coisa complexa. Vou falar aqui mais da questão de disponibilidade de comida, produção. Estamos em 8 bilhões de habitantes. Até o final da década, a previsão é que tenhamos chegado a 8 bilhões e 600 milhões. Ou seja, o mundo vai ter mais 3 Brasis até o final dessa década. Como é que nós vamos alimentar as pessoas que já estão aqui e mais esses 3 Brasis? Pois bem, para enfrentar esse desafio, a primeira consideração que eu queria fazer é em relação ao mercado. O que o mercado internacional nos diz hoje? O ministro Roberto Rodrigues levantou uma questão que é muito importante, que mereceria um debate à parte, que é essa questão do rearranjo do mercado internacional como um todo. Isso é sério. Eu digo que os historiadores, daqui a algumas décadas, vão falar dos anos 20 desse século como os anos da tensão entre China e Estados Unidos, né, em que estava se recompondo a relação de poder no mundo. Como é que isso vai afetar o agro brasileiro? Não está claro, porque existe todo um esforço da parte de potências ocidentais para recolocar unidades fabris, trazer de volta para o Ocidente ou trazer para países próximos. Como é que você faz isso no agro? Não está claro ainda. É um tema a ser considerado, mas não está claro. O que existe hoje e que está relacionado com isso, e esse sim nos afeta já diretamente, é o conflito na Ucrânia. O conflito na Ucrânia, enfim, afeta o comércio de grãos, afeta a segurança alimentar, sobretudo dos países da África, outros países mais dependentes, mas nos afeta de uma outra medida que eu acho que sobre a qual a gente precisa ter consciência, que é a seguinte: a Rússia é o maior exportador mundial de gás, é o segundo maior exportador mundial de petróleo, acho que não é todo mundo que sabe disso, e é o terceiro maior exportador mundial de carvão. Se você tirar a Rússia do mercado global, não tem como você manter os níveis de preço de energia estáveis no cenário internacional. É uma tarefa impossível. Essa vai ser uma... E hoje nós estamos numa situação em que não há uma solução à vista para o conflito na Ucrânia. Esse é um conflito que pode durar 1 ano, 2, mais. E além disso, quando é que as relações entre a Rússia e o Ocidente vão ser retomadas com base em confiança? Nosso desejo é que seja logo, mas quando que vai ser isso, não se sabe. Pois bem, isso nos coloca na seguinte situação: os preços do mercado internacional de energia vão continuar altos.
Estão sendo feitos esforços para regularizar isso? Sim. Mas esses esforços eles têm um tempo de maturação de uns 5 anos, o que quer dizer que nós vamos ter preços de energia altos até 2026, 2027. O fato é que nós estamos diante de um novo normal, né? Preços altos. E quais são as projeções que a gente vai ter para o desenvolvimento, né, do agro em escala mundial? Eu uso aqui o Agricultural Outlook 2022-2031 da FAO e da OCDE. A expectativa, a projeção, eu não sei o que eu vou jantar hoje, mas, enfim, a gente tem que trabalhar com as projeções, né? É difícil prever o futuro, esse que é o ponto. Mas a projeção é, nós vamos ter um aumento da produção de grãos no mundo de 1,1% ao ano, um aumento da produção de pecuária no mundo de 1,5% ao ano e um aumento da demanda por alimentos de 1,4% ao ano. Pois bem, rapidamente, o aumento da pecuária está ligeiramente acima da média geral do aumento da demanda de alimentos. Eu diria que ainda vai ser insuficiente para poder suprir a demanda reprimida. Tem muitas partes do mundo em que o acesso à proteína animal é muito limitado. Mas vai haver um crescimento da produção de grãos, ao menos assim está sendo projetado, nitidamente inferior à da demanda de alimentos. Você vai ter uma diferença aí de 0,3% ao ano. A diferença que existe hoje vai piorar. Quem são os países, né, que têm condição de suprir esse déficit, de colocar no mercado internacional o que está faltando, aumentar a sua produção? O próprio relatório, o CDE-FAO, eu não quero roubar a fala aqui do nosso colega da FAO, diz que a região do mundo que tem mais potencial para aumentar suas exportações e, portanto, abastecer o mundo é a América Latina. Não citou o Brasil, mas nós somos latino-americanos. Bom, isso nos coloca um pouco de desafio em relação à segurança alimentar. Esse desafio ele é aumentado quando você junta com a questão da sustentabilidade. Eu não vou dar detalhes aqui, porque eu tenho menos de 5 minutos para falar, mas, enfim, você tem... Quais são as projeções que você tem? Você vai continuar tendo aumento da emissão de gases de efeito estufa. Na agricultura, previsão de 6% ao longo desse período. Você vai continuar tendo conversão de terra para uso, ou seja, haverá algum nível de desmatamento. Como é que você alcança os objetivos de sustentabilidade e compatibiliza com os de segurança alimentar? Esse talvez seja o grande desafio do mundo, não obviamente, um dos grandes desafios do mundo que nós teremos na próxima década. Porque, para isso, para você alcançar uma redução da emissão de gases de efeito estufa e para você, ao mesmo tempo, reduzir a subnutrição no mundo, alcançar a fome zero, você vai precisar aumentar a produção de alimentos de forma sustentável. Como é que se faz isso? Pela tecnologia. Aqui eu me remeto à apresentação do Dr. Celso Moretti, enfim, que teve o seu núcleo na questão da tecnologia. Mas a gente está falando de que tipo de aumento? A previsão, CDE-FAO, é que você precisaria aumentar a produtividade da agricultura mundial em 28% na próxima década para poder alcançar esses dois objetivos. Na produção na agricultura, seriam 24%. Na pecuária, 31%. Vamos comparar com o que a gente teve recentemente. Na última década, a produtividade da produção de grãos aumentou 10%. Na pecuária, teve em escala global, o aumento foi de 0%. Estou falando sempre em escala global. Ou seja, você precisaria ter um desempenho, no caso da agricultura, 2,5 vezes superior ao que a gente teve até agora. E a previsão concreta para a pecuária é que, na próxima década, a gente aumentaria 5%. Ou seja, a gente precisaria multiplicar esse aumento em 6 vezes para alcançar. Esse é o desafio que nos enfrenta nos próximos anos. Como é que o Brasil fica nisso? E aí eu termino. De que maneira a gente pode se inserir? O Brasil, em relação ao mercado internacional,
conseguiu manter seu abastecimento de insumos, né? Ou seja, manteve sua produção, ampliou suas exportações, tem tecnologia para aumentar a sua produção, tem, como também foi bem apontado aqui pelo Dr. Celso Morente, nós temos pastagens degradadas para aumentar a nossa produção agrícola sem desmatar. Ou seja, num contexto internacional que é muito desafiador, e eu acho que a gente tem que salientar isso, o Brasil está numa posição privilegiada para poder ajudar a suprir esse déficit mundial, né, e se tornar uma parte da solução. Eu acho que é esse, talvez, a mensagem central. O Brasil ele tem que ser visto como uma parte da solução e não do problema. Muito obrigado. Ajudou, muito obrigado pelo seu pronunciamento, mostrando, que também tem que preparar para discutir essas coisas centrais que nos esperam pela frente aí. E 2, protecionismo está crescendo, a decisão da União Europeia, de anteontem mesmo, é um cenário que nós temos que enfrentar com muita competência na área diplomática. Parabéns, muito obrigado. Rafael Zavala, e o mundo da FAO, como é que é? Depois de o que falaram meus colegas Celso, Rivas e Alexander, desde a perspectiva da produção, vou falar os desafios desde a perspectiva da alimentação. E obrigado, Júlio e Canal Rural, pelo convite. Eu acho que é uma temática essencial, não somente importante. Na FAO, dizemos que a segurança alimentar está baixo uma tempestade perfeita. Por quê? Porque detrás da fome existem 4 causas. Em ordem de importância, as seguintes. A primeira, um conflito armado. A segunda, uma crise econômica, um choque econômico com suas consequências, como a inflação. A terceira, um choque climático, secas, enchentes. ¿Sí? E a quarta, um choque sanitário, epidemias, pandemias. Estas 4 causas estão acontecendo no mundo de maneira simultânea e em muitos casos as 4 ao mesmo tempo é a mesma situação. Isso significa mudar a maneira do que estamos fazendo e como estamos enfrentando a situação. Vou falar de 6 pontos que significam uma nova realidade e também que são novos desafios e também é uma mensagem para o próximo governo. Sim? E sou mexicano, ainda não falo bem português, falo portunhol, então vou a ler. Sim? A realidade atual é diferente da realidade de 10 anos atrás. Portanto, não podemos propor as mesmas soluções de 10 anos, 10, 15 anos atrás. Não podemos fazer business as usual. O período pós-pandemia traz consigo uma realidade diferente e deve ser levado em consideração. O primeiro ponto, uma grande diferença respeito a antes da pandemia e agora. Durante a pandemia, houve uma revalorização da proximidade dos alimentos, o que significa estar perto do alimento. Isso implica um maior impulso à agricultura urbana, a hortas urbanas e continuar promovendo sistemas alimentares de circuitos curtos. Ainda mais em um país como o Brasil, onde a maioria da população vive em cidades de pequeno e médio porte. Sim? Então, a primeira grande diferença é a proximidade, a revalorização da proximidade. Segundo ponto, muito importante e muito positivo. Precisamos aproveitar outra realidade da pandemia e se trata que contamos com cidadãos brasileiros muito mais solidários. Sim? Esta cidadania mais solidária do que antes geraram, em muitos casos, redes de solidariedade que precisamos dar continuidade. Sim? Em esquemas como Mesa Brasil, Ação e Cidadania, restaurantes comunitários, bancos de alimentos, se geraram muitas iniciativas e temos que dar continuidade e aproveitar essa nova versão do brasileiro mais solidário.
Além disso, temos que continuar com a grande estratégia. O Brasil é um world champion não somente na agricultura, sino também na alimentação escolar. E temos que promover, continuar a alimentação escolar com componentes de educação alimentar e identidade alimentar desde a perspectiva dos territórios. Outro ponto que torna a realidade pós-pandemia mais diferente é que a alimentação é mais custosa, mais cara, como acabamos de escutar. É preciso fazer um esforço para produzir alimentos com menor custo e maior qualidade, de forma que uma alimentação saudável seja realmente acessível para a maioria da população, não como agora. Agora, apenas 40% da população brasileira pode pagar uma dieta saudável. A consequência de alimentos mais custosos, mais caros, os níveis de alimentos não saudáveis aumentaram. Os níveis de obesidade e desnutrição aumentaram significativamente no Brasil e no mundo. Isso é ainda mais desafiador do que a fome, porque envolve uma população muito maior e envolve também um componente educacional para a mudança de hábitos alimentares saudáveis. Estes desafios implicam o reforço da pesquisa, o reforço da ciência, de instituições como Embrapa e como outras instituições para medir melhor. Temos que medir melhor o mapeamento de solos para análise de fertilidade e usar fertilizantes com dosificações mais ad hoc à qualidade dos solos. A maior parte dos fertilizantes tem uma sobreutilização. Temos que medir melhor a desnutrição, temos que medir melhor a fome, por supuesto. Temos que medir melhor, sobretudo, as estratégias e mostrar melhor a agricultura sustentável, a agricultura e pecuária de carbono zero, a promoção, por supuesto, de bioinsumos para a produção alimentar e redução da grande dependência dos fertilizantes de outros continentes, como bem escutamos, e, por supuesto, a melhor utilização das fontes renováveis de energia e sistemas alimentares mais sustentáveis. Finalmente, o último ponto é, tomando em conta a situação da fome, mas, sobretudo, da má alimentação de toda a população, considera-se pertinente para o caso brasileiro que chegou o momento da criação de uma agência brasileira para a alimentação saudável, na qual participaria o Ministério da Agricultura, o Ministério da Saúde, o Ministério da Cidadania, eu acho que também o Ministério do Meio Ambiente, e que teria como foco principal a abordagem da alimentação para mudar hábitos alimentares e fomentar uma cultura alimentar mais saudável e baseada em circuitos curtos, circuitos de proximidade, promovendo hortas urbanas, espaços de alimentação saudável nas cidades, reforçando os programas de alimentação escolar e as iniciativas locais e solidárias. Esta agência também estaria envolvida na promoção de uma nova cultura alimentar. ¿Sí? Então, estamos em um país que alimenta a 800 milhões de pessoas, um país que alimenta mais de 2/3 partes dos países do mundo. Este não somente tem que ser um país de fome zero, tem que ser um país muito melhor nutrido, muito melhor alimentado. O Brasil sabe como fazer e pues, vamos para adelante. Obrigado. Muito bom. Da última vez que eu te encontrei, faz uns 4 meses, teu português melhorou muito, viu? Quando eu encontrei com ele da última vez, até fiz um comentário. Ele é mexicano, como ele disse aqui agora. O México tem um dos homens mais importantes da história da música do mundo, chamado Armando Manzanero. Armando Manzanero fez um bolero chamado Contigo Aprendi. Eu sou um velho que não tenho inveja de ninguém, mas dele eu tenho e falei para ele. Por quê, Dom Rodrigues? Esse Contigo Aprendi termina com uma estrofe que diz o seguinte: Contigo aprendi que puedo irme mañana mismo deste mundo
Las cosas buenas, já contigo las vivi. Olha que declaração de amor, gente. Quem faz um negócio desse, quem é a mulher que não se apaixona por ele? Então eu tenho inveja do Armando Manzanero, o único mexicano que eu tenho inveja do mundo. Bom, o Júlio, eu quero cumprimentar muito o Canal Rural por organização desse painel. Eu disse aqui no início que o crescimento da agricultura brasileira e o avanço do Brasil sobre o mundo se deve a 3 fatores fundamentais. Primeiro, tecnologia. Segundo, empreendedorismo. Terceiro, políticas públicas. De fato, esses fatores permanecem. E aqui nós ouvimos tecnologia, empreendedorismo, políticas públicas. Mas tem um quarto fator, que é a demanda. E o Rafael mostrou a demanda do lado do consumo. A FAO, como todos sabem, é a organização da ONU que cuida de alimentação e agricultura. Alimentação e agricultura. Ele mostrou muito o lado do consumo, o lado da alimentação. Então, nesse painel, Júlio, quero parabenizá-lo mais uma vez, porque você permitiu que nós ouvíssemos os 4 pontos que fizeram do Brasil o colosso que é e que ainda persistem. Portanto, reiterando o que disse inicialmente, que a oportunidade que está oferecida ao país não pode ser perdida. Eu me lembro muito do Roberto Campos, o velho Roberto Campos, avô do nosso presidente do Banco Central, magnífico presidente. Ele dizia o seguinte: o Brasil é um país que não perde a oportunidade de perder oportunidades. Eu acho que essa não podemos perder, né? E estamos diante de um momento crucial no mundo, como foi colocado aqui, mas dentro do Brasil também. Muda o governo, agora em janeiro. Muda o governo. Então, nós ouvimos aqui o Chico Mator, secretário extraordinário da Agricultura de São Paulo, fez um trabalho maravilhoso. Nós esperamos que o governador Tarcísio tenha um secretário do setor rural, para que a gente continue participando do processo de desenvolvimento de maneira harmoniosa no Estado, com os dados que o Chico contou. No governo federal também haverá uma mudança muito significativa. Eu me preocupo um pouco com a ideia de se criar um Ministério do Alimento Saudável, como se o que nós falamos aqui até agora não fosse saudável. Espero que isso não avance muito em termos de agricultura que permita as políticas públicas que o Brasil precisa para que, ao lado do Itamaraty, do Ministério de Infraestrutura e Logística, da Fazenda, do Meio Ambiente, mostre ao mundo, conforme falou aqui o Pavinato, a competência enorme do nosso agronegócio para combater a fome no mundo e, portanto, garantir a paz mundial. Eu quero agradecer muito aos panelistas pela excelente participação e convidar a nossa mestre de cerimônias para que venha encerrar o nosso painel. Ela que está hoje vestindo um vestido verde claro, que é a mistura do verde e do amarelo. Olha que maravilha, nossa bandeira nacional. Muito obrigado a todos pela atenção.